10 anos atrás, os animes tinham uma estética bem diferente de hoje em dia. Eu lembro que os animes mais comentados quando eu era um pré-adolescente no colégio não eram mais Naruto e Sword Art Online. Em 2011 já tinha saído Deadman's Wonderland, em 2012 tinha saído Another, em 2014 saiu Tokyo Ghoul, e apesar desses animes não terem muito em comum, a interseção que ligava eles era o fato de que eu e meus amigos com 12, 13 anos na época estávamos fissurados nesses animes mais sombrios, com cores mais frias, uma estética mais sombria, sabe? Algumas histórias mais pesadas. Nessa época, mais ou menos também, que eu fui descobrir o que eram os estúdios de animação, porque se eu gostava da estética de um anime específico, eu ia procurar outro anime do mesmo estúdio para tentar acompanhar a mesma vibe, sabe? E foi mais ou menos essa época que eu fiquei fissurado pela Madhouse. Porque até mesmo os animes mais coloridos deles ainda tinham uma atmosfera meio melancólica, meio sombria, sabe? Eu lembro de ter assistido No Game No Life na época, e como eu tinha pouquíssimo senso crítico, eu achei incrível, eu gostei do anime. E desse mesmo estúdio vinha meu anime favorito, Death Note. Que talvez tenha sido meu favorito justamente por eu ter pouco senso crítico naquela época. Até que aleatoriamente, rodando em grupos de otaku no Facebook, em fóruns de anime, no MyAnimeList, eu acabei descobrindo, do mesmo estúdio, Death Parade. Um anime que eu não sabia nem do que se tratava e nem imaginava que se tornaria um dos meus animes favoritos hoje. Death Parade é um anime com uma estética impecável, tá? Com uma história muito interessante, um mistériozinho no ar e uma reflexão bem densa para um adolescente burrinho que eu era na época. E agora hoje, como o adulto burrinho que sou, eu consigo ver um pouquinho além do óbvio que o anime passava. E foi por isso que hoje eu resolvi trazer esse anime aqui pro canal. Porque meus amigos, nem na época, nem hoje em dia, assistiram esse bagulho. E honestamente, cara, esse anime é muito bom. Eu fui procurar recentemente pra reassistir e descobri que só tem na Crunchyroll e só com legendas em inglês, o que dificultou um pouquinho a popularidade do anime no Brasil. Death Parade é um anime psicológico, onde pessoas recém-falecidas são levadas a um bar misterioso chamado Queen the King, para participar de jogos mortais, que revelam seus verdadeiros eus e definem o destino deles após a morte. Se vai ser a reencarnação ou o vazio. A série vai acompanhar o Dekin, um juiz do pós-morte que vai ter o seu papel como juiz questionado após conhecer a sua assistente humana, que vai fazer ele refletir um pouco sobre os julgamentos que ele faz sobre as almas. Então, antes da gente continuar falando um pouquinho sobre Death Parade, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para vir fazer parte do nosso dojo clandestino, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de anime diferentinho para vocês. A pergunta mais antiga da humanidade deve ser algo como: será que isso aqui dá pra comer? E a segunda mais antiga é: pra onde nós vamos depois da morte? E às vezes essa segunda pergunta vinha em recorrência da resposta da primeira pergunta ter sido não. Mas enfim, a humanidade sempre se perguntou o que acontece no pós-morte. Tem quem acredite que existe o céu e o inferno. E acho que pra pegar um pouco o contexto do anime, é melhor a gente seguir com esse conceito. Mas assim, céu e inferno são conceitos muito preto no branco. Foi bom, vai pro céu, foi mal, vai pro inferno. E como tudo que é preto e branco, isso deixava uma margem muito grande para perguntas. Porque as pessoas não são pretas e brancas. Em algum momento na história, as pessoas começaram a questionar sobre a misericórdia de Deus. Porque crianças que morrem, por exemplo, não têm a oportunidade de se provar boas ou ruins antes de morrer. Bebês que morrem antes do batismo, ou pessoas que viveram antes de poder ter sido batizadas, que viveram antes de Cristo, por exemplo. Todas essas pessoas já estariam automaticamente condenadas ao inferno. Então, na teologia católica medieval, nasceu-se o conceito do limbo, principalmente como uma tentativa de reconciliar a crença na misericórdia de Deus. A ideia central era responder à questão do destino dessas almas, que não poderiam ser julgadas de forma justa. E eu só expliquei esse conceito todo para explicar que o Queen the King é um limbo, mas não exatamente um limbo como esse. Porque o Queen the King não é o lugar definitivo para onde as pessoas que não foram julgadas vão. Ele é o limbo onde as pessoas vão ser julgadas. E ao invés desse julgamento mandar elas pro céu ou pro inferno, ele decide quem vai pro completo vazio e vai ser apagado da existência, e quem vai poder reencarnar e ganhar mais uma chance de viver. E para esse julgamento vai ser usado de alguns jogos, que os juízes vão usar para julgar a essência da alma das pessoas. E assim decidir qual vai merecer qual destino. E é aí que a gente conhece o The King e sua assistente, que aparentemente não é uma juíza e aparentemente é humana. E pro contexto desse vídeo, eu acho que isso é o suficiente pra gente continuar, porque eu realmente não quero dar spoilers demais sobre isso.
A ideia central aqui é que esses jogos arbitrados pelo Deakin vão ser capazes de definir a essência das pessoas, colocando elas em situações extremas, onde elas vão se revelar merecedoras da reencarnação ou do vazio. E o primeiro jogo que a gente vai ter é entre um casal jovem, que faleceu ao mesmo tempo. Uma coisa interessante de comentar é que todo mundo que chega no Queen Deakin chega sem as memórias e vai recuperando elas ao longo do jogo. A questão toda desse casal é que eles morreram logo após sua lua de mel, por culpa do marido. O ciúme maluco dele fez com que ele se distraísse na estrada e acabasse sofrendo um acidente, matando ele e a esposa grávida. Então, por consequência, o filho deles. Sem memórias no começo do jogo, o casal tá muito bem um com o outro. Mas ao longo do jogo, conforme eles vão se lembrando, o ciúme dele vai voltando, a mágoa dela vai voltando, ao ponto de que no final do jogo, quando o jogo de fato tá prestes a acabar e definir o resultado, eles dois colapsam. O marido já tá louco de ciúmes, completamente convencido de que a esposa estava grávida de um filho que não era dele, e a esposa resolve que para eximir ele da culpa de ter matado ela e o bebê, ela vai fazer ele acreditar que ele estava certo, que ela havia realmente traído e que aquele não era filho dele, o que é algo bem nobre. Mas quando o jogo acaba, o Deakin manda ela pro vazio e manda ele pra reencarnação. O Deakin ficou satisfeito com a decisão dele, mas ele foi confrontado pela assistente, porque, assim como eu e você, ela é humana. E eu acredito que você também ficou um pouco mais tentado a pensar que a esposa merecia mais. O julgamento ali ainda era muito preto no branco. E isso não é nem um pouco justo se tratando de seres humanos em situação de estresse, sabe? A partir daqui, o Deakin vai começar a ouvir muito mais a assistente ao longo dos seus julgamentos. Porque por mais que ele ainda tenha curiosidade e querendo ou não justiça, ele é incapaz de sentir compaixão e de realmente entender as nuances da vida humana. E pensando que esse foi o primeiro episódio, todos os jogos daqui pra frente vão ser muito mais divisivos, tanto pro Deakin quanto pra gente como público. Outro jogo que causou até uma discórdia grande dentro da comunidade do anime é um que é entre uma mãe esforçada, que realmente fez coisas ruins ao longo da vida, porque passou por inúmeras humilhações e estava realmente se esforçando para criar bem sua filha, contra um adolescente que era meio revoltado, não gostava da madrasta e acabou se matando. Eles estão jogando um fliperama e o jogo vai fluindo normal, mas o Deakin, querendo ver a escuridão da alma deles, começa a dificultar um pouquinho mais as coisas, fazendo com que essa mulher que a vida inteira viveu sob pressão, tendo que trapacear, tendo que ser ruim para conseguir as coisas que ela queria e que ela precisava para cuidar da sua filha, acaba surtando e novamente tomando uma decisão ruim. Ela agride o garoto, fazendo com que ao fim do julgamento ela fosse mandada pro vazio e ele pra reencarnação. E da forma que eu falei, parece muito que eu tô fazendo um juízo de valor, querendo colocar que ela merecia mais ter ido pra reencarnação. Mas o ponto aqui é justamente esse. Eu não consigo decidir quem consegue viver ou sumir. E o Deakin também não consegue. Pra mim, tudo fica muito pior lá pro episódio 8 e 9, que é quando a gente tem um confronto de dois assassinos. Um que era só um realmente psicopata e gostava de matar, com uma sensação deturpada de justiça, porque ele havia sido um policial e ele matava pessoas que ele julgava merecedoras de morrer. E um outro que viu sua irmã ser violentada e queria fazer justiça por ela. E isso pra mim é o mais interessante, porque é um episódio que bate muito nessa questão de justiça. Pros dois, os dois estavam fazendo a coisa certa. Um via a justiça como uma punição pros criminosos que a mereciam, e o outro via a justiça como a vingança que ele ia ter pela irmã dele. E assim como o Deakin tinha que decidir quem ia pro vazio e quem ia reencarnar, eles estavam decidindo por eles mesmos quem ia viver e quem ia morrer. Eu gosto muito desse episódio por causa dessa nuance, sabe? A gente tem aqui o juiz que não tem emoções direito, sabe? Ainda tá aprendendo a lidar um pouco com isso, tendo que fazer esse julgamento, enquanto essas pessoas, esses humanos em vida, faziam esse julgamento. É claro que esse episódio deixa pouca margem pra você torcer pra um dos lados. Então a gente sempre vai acabar caindo pro lado de que quem merecia mais era o justiceiro da irmã. E quando chega o resultado no final, você ainda fica meio, cara, não era o resultado que eu queria. E é a mesma coisa que acontece com a assistente. Mas de qualquer forma também, quem é a assistente pra decidir isso, sabe? O gosto que você fica na boca é o de que todos os jogos são assim. Decidir o destino das pessoas através desses jogos que tá levando elas ao seu pior, definitivamente não é justo. Mas assim, o que é justo? Eu falei no começo que eu não quero dar muito spoiler sobre a assistente do Deakin, porque ela faz parte do mistério maior da obra. Mas o que vocês precisam saber pro contexto desse vídeo
é que ela é humana. E os juízes, como o Decken, não são. Eles são vidas artificiais, por assim dizer. Ela, em algum momento, por mais que não se lembre, viveu na Terra. Ele não. O que não quer dizer que ela saiba avaliar melhor que ele quem deve ir pro vazio ou pra reencarnação. Isso só quer dizer que ela já desde o começo sabe que ela não consegue avaliar bem isso. Ela sabe que o mundo não é preto e branco. E ela vai fazer um papel quase que do público nisso, sabe? Porque a gente vai se indignar com algumas decisões do Decken, a gente vai pensar que faria diferente. Em outros pontos a gente só vai ficar, cara, não tem como essa decisão ser tomada. Porque a gente, assim como ela, sabe que o mundo não é binário desse jeito, sabe? O Decken só consegue ver as coisas preto e branco, já que o único propósito dele é julgar, sem nunca ter vivido na Terra nem as nuances da vida humana. A assistente do Decken vai se tornar os olhos e a consciência da humanidade dentro desse julgamento, que até então, antes dela estar lá, não tinha humanidade nenhuma presente. Os árbitros aqui são treinados para acreditar que a única forma de medir o valor de uma alma e para onde ela deve ir é colocando elas em situações extremas, porque aí você vai tirar o pior da alma dessas pessoas. E se o pior de uma pesar mais que o pior da outra, essa pessoa merece ir pro vazio. Enquanto a Shiyuki, que é o nome dessa assistente, e isso eu acho que já é um spoilerzinho, vai ficar questionando sobre isso. Porque forçar as pessoas em um jogo sádico pelo destino delas vai colocar elas sobre um estresse que vai fazê-las falhar, que vai fazê-las ser ruim. Mesmo a melhor das pessoas pode se comportar mal num contexto em que sua vida está em risco, seu destino está em risco. O desespero pode te levar para um lugar muito sombrio. Eu comecei esse vídeo falando sobre como eu, um adolescente maturo na época, não conseguia entender algumas nuances de Death Parade. E hoje, como adulto, eu consigo arranhar um pouquinho para além da superfície e enxergar um significado a mais aqui. O ponto principal do anime vai ser realmente a Shiyuki representando a gente como público lá dentro. Cara, conforme você vai assistindo episódio atrás de episódio, você tem opiniões sobre os julgamentos. Você quer falar sobre algumas coisas, você acha algumas injustiças. Mas assim como a Shiyuki, a gente também é incapaz de tomar essas decisões. Assim como o Decken também é, e os outros juízes também são. Ao longo da estadia da Shiyuki lá dentro, a gente também conhece outros juízes, e outros juízes que também acabam ficando um pouquinho impactados pela presença dela, pelas conversas que eles têm com o Decken. E a conclusão que todo mundo chega, e você assistindo o anime também tem que chegar, é que o ser humano é impossível de julgar por momentos. A gente tem a lógica católica de ir pro céu ou pro inferno baseado na pessoa boa ou má que você foi ao longo da vida. Também não é uma boa forma de julgamento, sabe? A pessoa que só teve a oportunidade de ser má a vida inteira, ou que foi ensinada com uma moralidade dúbia, já estaria condenada ao inferno. Assim como uma pessoa boa toda a vida, que chega ao Queen Decken e acaba sendo colocada num ponto de estresse de fazer alguma coisa ruim, seria mandada pro vazio pra sempre, também não é justo, porque pessoas não são números, nós não somos binários, sabe? Não somos zeros e uns que podem ser contabilizados e beleza, X pontuação você vai pro céu, X pontuação você vai pro inferno. Ou você vai reencarnar ou você vai pro vazio. Os juízes aqui funcionam como fossem robôs, e isso torna tudo menos justo. Mas quando você coloca uma humana pra avaliar, a humana também não consegue chegar a essa conclusão. Então o ponto todo é, cara, julgar o ser humano é impossível. Julgar você por um momento, ou julgar você pela sua história, é algo realmente muito difícil. O que torna Death Parade uma crítica ao nosso próprio hábito de julgar os outros. A gente não tem direito de julgar um ao outro porque a gente não se conhece. A moralidade é muito cinzenta e acaba sendo mais definida pela intenção do que pela ação em si. E jamais vai poder ser medida sobre uns testes binários como esse, pretos e brancos como esse. Assim como eu vou ter uma noção de moralidade muito diferente da sua. Uma pessoa pode achar ok, uma pessoa com fome roubar um pão, e outra pode achar algo abominável. Porque todas as pessoas estão vivendo pela primeira vez e avaliando as coisas com os únicos olhos que elas têm. Então, se tem uma moral no final desse vídeo, no final desse anime, cara, para de julgar as pessoas. Porque eu também vou tentar fazer isso. Mesmo sendo muito difícil não julgar a pessoa que assistiu o vídeo até agora e ainda não deixou o like, e a pessoa que não vai assistir Death Parade depois desse vídeo. Porque, cara, você precisa fazer esse favor pra você. Assista Death Parade. Vou ficando por aqui, muito obrigado pra você que assistiu até agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso Dojo com Destino. Se você quiser e puder, considere se tornar membro aqui do canal e deixa aqui nos comentários que outro anime desse de 2010 com uma estéticazinha mais sombria você gostava. Você também foi um adolescente edzinho? Fala pra mim aqui nos comentários. Valeu, rapaziada, uma ótima semana e até a próxima. Se inscreve aí, na moral.